Imagine que você fez tudo certo. Obedeceu, creu, abandonou tudo o que tinha e depois esperou. 25 anos esperou por uma promessa que não veio. Então tomou uma decisão. E essa decisão partiu o mundo ao meio. Isto não é uma história de fé. É uma história sobre o que a fé custa. E sobre o que acontece quando você não suporta mais pagar. O nome dela era Agar. Não é um nome que aparece em sermões de domingo. Não é um nome bordado em tapeçaria de igreja. Mas ela estava lá. E o que aconteceu com ela vai te perturbar de um jeito que ninguém te avisou. Sara não conseguia ter filhos. 10 anos desde que chegaram em Canaã, 10 anos de silêncio no ventre. E no mundo daquele tempo, uma mulher sem filhos era uma mulher sem futuro. Sara sabia disso melhor que ninguém. Então ela fez algo que nos choca hoje, mas que, naquele contexto, era completamente legal. Ela entregou Agar, sua escrava egípcia menos, ao marido. Entre com ela. O filho que vier será meu. E Abraão entrou. Pensa nisso por um segundo. Abraão, o homem chamado de pai da fé, o homem que deixou Ur, que acreditou no impossível. Não resistiu, não disse, espera, Deus vai cumprir. Ele ouviu a mulher e agiu. Agar engravidou, e quando ela descobriu, algo mudou dentro dela. Ela começou a olhar para Sara de um jeito diferente. Com desprezo. Quem pode culpá-la? Ela não escolheu aquilo, ela não tinha voz. Mas no momento em que seu ventre cresceu, ela encontrou, talvez pela primeira vez, um poder. Sara percebeu, então foi a Abraão e disse: a culpa é sua, eu dei minha escrava a você, e agora ela me despreza. Que o Senhor julgue entre nós. Abraão respondeu com 3 palavras. 3 palavras que revelam um homem fugindo de si mesmo. Ela está em suas mãos. Ele não protegeu Agar, ele que a usou. Agora a abandonava, Sara começou a tralar com crueldade. E Agar fugiu para o deserto. Ela parou numa fonte, no meio do nada. Exausta, grávida, sozinha, e então, alguém apareceu, o anjo do Senhor. E a primeira coisa que ele diz não é uma ordem. É uma pergunta. Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Isso importa mais do que parece. Não foi para Abraão que o céu veio, não foi para Sara, foi para a escrava fugitiva. Foi para a mulher que o sistema havia descartado. E ali, no deserto, ela recebeu uma promessa. Seu filho se chamaria Ismael. Deus ouviu. Sua descendência seria incontável. E ela fez algo extraordinário. Ela deu um nome a Deus. Uau, o Deus que me vê. Nenhum humano na Bíblia havia dado um nome a Deus antes disso. Nenhum, e foi Agar quem o fez, a escrava. A descartada. A silenciada. 13 anos se passaram. Ismael já era adolescente. Abraão tinha 99 anos. E então, Deus voltou. Não com um sussurro, com um nome novo. Você não se chama mais Abrão, você é Abraão, pai de muitas nações. E junto com o nome novo, a promessa de um filho com Sara. Sara, que tinha 90 anos. Abraão caiu com o rosto em terra e riu. Ele riu. O texto não esconde isso. Ele ri. Dentro de si, ele pensa: um homem de 100 anos vai ter filho. Sara, de 90, vai dar à luz? E logo depois, Sara também riu. Ela estava na tenda. Ouviu 3 visitantes dizerem que ela teria um filho. E riu para si mesma 2 risos. Os 2 atos de pessoas que creem, mas que, num momento de fraqueza, não conseguem segurar a incredulidade. Isaac nasceu, o impossível virou carne. Sara disse: Deus me fez rir. Todo mundo que ouvir isso vai rir comigo. Mas o que deveria ser só alegria, rapidamente virou veneno. Durante a festa do desmame de Isaac, Sara viu Ismael. E o que ela viu, até hoje os estudiosos debatem. Ele estava brincando, zombando,
rindo. Não importa exatamente o que foi. O que importa é o que Sara fez em seguida. Ela foi até Abraão e disse: expulse essa escrava e seu filho. O filho dessa escrava não vai herdar junto com o meu filho. E o texto diz algo que te parte por dentro. Isso perturbou muito Abraão, por causa de seu filho. Ismael era seu filho, tinha crescido nos seus joelhos. Tinha o seu sangue, e agora Abraão estava sendo pedido para jogá-lo fora. Deus disse a Abraão: ouça Sara, e de manhã cedo, note isso, Abraão pegou pão e um odre de água, colocou nas costas de Agar e mandou ela embora. Com o filho, a água acabou no deserto. Agar colocou Ismael embaixo de um arbusto, ele estava morrendo, e foi sentar a uma distância. Para não ver o filho morrer, ela chorou, e Deus ouviu o choro do menino. O anjo chamou Agar pelo nome: não tenha medo. Deus ouviu o menino 2 vezes. 2 vezes Deus veio pessoalmente a Agar no deserto, a mulher que o mundo havia descartado. 2 vezes. Foi encontrada por Deus. E então chegamos ao ponto que ninguém consegue explicar completamente. O capítulo que pastores evitam detalhar demais. O capítulo que ateus citam como prova de crueldade divina. O capítulo que crentes leem com um nó na garganta. Tome seu filho, o único filho que você ama, Isaque, e vá para a terra de Moriá o faré como holocausto. Pensa no que Abraão sabia naquele momento. Sabia que Isaque era a promessa inteira. Sabia que sem Isaque não havia futuro. Sabia que havia esperado 25 anos por esse filho. E Deus estava pedindo para ofertá-lo. E de manhã cedo, de novo, Abraão acordou. Selou o jumento, rachou a lenha e saiu com o filho. 3 dias de viagem, 3 dias olhando para esse menino, sem poder explicar o que estava prestes a fazer. Isaque disse: pai, estou aqui, meu filho, temos o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo proverá o cordeiro, meu filho. E eles continuaram juntos. Essa frase, continuaram juntos, aparece 2 vezes no texto em hebraico. Antes da pergunta de Isaque e depois. Pai e filho caminhando juntos para o mesmo destino inexplicável. Abraão amarrou o filho, colocou-o sobre o altar, estendeu a mão, pegou a faca. Abraão, 2 vezes o dobro da urgência, o dobro da ternura. Não estenda a mão contra o menino, não faça nada a ele. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me reteve nem seu único filho. E no meio das moitas, um carneiro preso pelos chifres. Abraão chamou aquele lugar Yahweh-Jireh. O Senhor proverá. Mas a história não acaba aqui, porque este capítulo começa com as palavras: depois dessas coisas, Deus testou Abraão. Depois dessas coisas, depois de Agar, depois de Ismael, depois de ter expulsado um filho pela manhã, depois de tudo. Você percebe o que o texto está fazendo? Abraão já havia sacrificado um filho antes, Ismael. Essa manhã já havia acontecido uma vez, sem altar, sem drama, sem anjo no último segundo. Apenas pão, água e um homem que não se virou para olhar. Gênesis 16:22 não é uma história sobre um homem perfeito. É uma história sobre um homem quebrado, que errou de formas que a Bíblia não tentou disfarçar, que usou uma mulher, que abandonou um filho, que riu da promessa, que obedeceu tarde, que obedeceu cedo demais. E ainda assim, o céu continuou abrindo sobre ele. E o Deus que viu Agar no deserto é o mesmo Deus que parou a faca de Abraão na montanha, o mesmo, o único. El Roi Gira, o Deus que vê, o Deus que provê. Talvez a questão não seja como Abraão aguentou aquilo tudo. Talvez a questão seja como Deus aguentou Abraão